A nossa lição de abertura, eu acho que serve para cada um de nós. Então, às vezes a gente lê, faz a lição de abertura, a pessoa pensa, vem preparado para a palestra, mas sequer não presta atenção nas páginas da abertura, que às vezes tem tudo a ver com cada um de nós. O título, o livro é Orai e Vigiai, de Carlos Marcelli, do irmão José. O título chama-se Vibrações Negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimile as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. É difícil a gente não encontrar uma pessoa que faça isso. Não ofereça sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Vamos orar para que a gente tenha uma boa noite na Casa Espírita e uma boa noite de palestra. Senhor Jesus, amigo, mestre, nosso companheiro, amigos espirituais da casa de Joana, que já estão aqui conosco, nos acompanhando, nos preparando para os trabalhos da noite, da palestra, do passe, do tratamento. Que Jesus possa estar aqui conosco. Como ele disse, que onde estivesse 2 ou mais pessoas, que ali ele estaria. Nós precisamos muito de Jesus, precisamos muito dos seus ensinamentos, precisamos muito da sua presença, que ele possa apacentar os nossos corações a partir de agora, para que a gente possa estar predisposto a aprender e a receber a ajuda de que tanto precisamos. Mestre querido, esteja presente aqui, junto conosco, e que assim seja. Nós vamos ouvir o nosso querido Carlos Emanuel com o tema As Potências da Alma. Que Jesus o abençoe e o acompanhe. Boa noite, amigos, amigas. Essa oportunidade de falar desse tema é bastante interessante para mim, né? Hoje, eu não sei se vocês, aqueles que olharam na escala, nós receberíamos o nosso irmão José Ronaldo, que é lá de Vassouras, para fazer o estudo, mas ele infelizmente teve alguns problemas, que ele está fazendo um curso e não pôde se ausentar para estar conosco. E aí o Vanderlei me convidou para que a gente pudesse então estar fazendo o estudo da noite. E esse tema, como eu disse para vocês, eu fiz ele recentemente e achei assim, bastante oportuno para podermos falar sobre ele, porque ele, de certa forma,
contribui muito para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Esse tema, As Potências da Alma, ele é desenvolvido a partir do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de autoria de Leon Denis. Leon Denis é o continuador de Kardec, né? Leon Denis, com 18 anos de idade, ele conhece o Livro dos Espíritos, que havia sido lançado há 7 anos apenas. Ele é contemporâneo de Kardec e é um espírito tão brilhante também como o codificador. E ele é muito estudioso, é um espírito muito intelectual, e ele se debruça muito, como disse da questão do estudo ser oportuno. Ele fala muito sobre essas questões da vida, do problema do ser, do destino e da dor, né? Através do conteúdo espírita, ele até é conhecido como o Consolador, porque ele trabalha muito esse processo de, através da compreensão, através do desenvolvimento da compreensão das leis de Deus, das virtudes, o ser conquistar um estado de paz, de tranquilidade, que possa conduzi-lo por onde estiver. E aí, ele organiza nesse livro, né, esses 5 tópicos que eu separei, só para ajudar a gente a fazer uma organização mental do que vai ser o nosso estudo nessa noite. Então, ele fala para nós que todos nós temos potencialidades, porque aprendemos com a doutrina espírita que Deus nos cria todos simples, ignorantes, quer dizer, não no sentido pejorativo, mas sem experiência, mas com o germe latente de todas as virtudes já no espírito. Então, nós trazemos, pelo próprio ato da criação, potencialidades. Todo ser, ele tem grandes potencialidades. E conhecer essas potencialidades e utilizá-las a favor do nosso projeto encarnatório, desse projeto pedagógico, faz com que a vida se torne, poderíamos dizer assim, um estado de compreensão, de plenitude, mesmo diante dos instantes da dor. Porque às vezes a gente se pega passando momentos difíceis que são extremamente perturbadores. Mas quando a gente toma consciência daquilo, nós começamos a fazer uma abordagem diferente. Então é isso que Leon Denis propõe para a gente. Então ele nos fala das potencialidades, da potencialidade da vontade, da consciência, dos pensamentos, do livre-arbítrio e o amor e a dor. Eu vou desenvolvê-los de forma separada, mas antes eu vou convidá-los a gente dar uma passadinha em João 10, 34, 35, aonde temos lá a seguinte citação: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Na época, havia um questionamento de que as criaturas não se poderia utilizar a palavra Deus para fazer um referencial à criatura. E Jesus era questionado nesses ensinamentos, porque os homens colocavam Deus num estado, num patamar muito distante. E nesse instante, ele está falando dessas potencialidades que existem em cada um de nós, porque somos, por herança, filhos desse Pai, somos herdeiros. Então, quando ele cita vós sois deuses, é porque nós já trazemos por herança a potencialidade do Pai Criador. Essas potencialidades estão em nós, mas precisam ser desenvolvidas. E aí a gente vai observar aqui no 35 que ele diz: pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Vamos entender esse capítulo. Por que ele está dizendo que Deus, aqueles que têm a palavra, as escrituras, os ensinamentos direcionados na sua vida, no seu comportamento?
Porque qualquer criatura pode se comportar como um mero animal, né? Cuidando da reprodução, da alimentação, né? Então é comer, dormir e reproduzir. Então, quando a criatura está vivendo uma vida ainda nos parâmetros da animalidade, nós não podemos dizer que esse espírito está no caminho de Deus. Mas todos aqueles, e aí chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus, então aqui a palavra de Deus representa todo aquele compêndio de conhecimento que Jesus vinha trazer, nos apresentando que somos espíritos imortais. Então, no instante que a criatura se assume como espírito imortal, ela entra nesse estado superior da condição da vida humana. Então, a gente precisa distinguir o homem nas suas necessidades da materialidade e o homem enquanto espírito imortal na ciência do potencial que ele tem para vivenciar essas virtudes e toda essa lei do progresso que vem trabalhando para que a gente possa crescer. E aí coloquei um comentário para a gente ainda desenvolver esse raciocínio. Como seres espirituais e inteligentes criados por Deus, trazemos no íntimo da alma os germes de faculdades poderosas e variadas, ou seja, os elementos necessários para impulsionar a nossa evolução espiritual a caminho da perfeição relativa à humanidade. Então, analisando o comportamento humano, nós podemos perceber que todos têm em si potenciais que podem ser ou não trabalhados ou desenvolvidos. Então, aquela condição de vitimismo que nós nos colocamos muitas das vezes e nos acharmos incapazes, impotentes, é o desconhecimento dessa herança, dessas potencialidades que Leon tenta trazer para a gente a nossa compreensão, para que a gente possa desenvolver esses valores e aí assumir a nossa herança divina. Assumir essa herança de somos filhos criados por esse Pai, já com germe latente de todos esses valores que o Pai já oferece à criatura, todas essas potencialidades que estão em nós. E aí nós vamos então começar a falar sobre a vontade. Na vontade eu fiz uma associação para ficar mais fácil a gente desenvolver, porque às vezes tem temas que são complexos, então eu tenho que tentar trazer ele para o entendimento de forma mais simples. E aí eu coloco na vontade o poder direcionador, porque a característica da vontade é o poder de direcionar. Quando eu tenho vontade, quando eu exerço a minha vontade, essa força me direciona. Então, a característica da potencialidade da vontade é o poder direcionador. E trago, então, a questão 115 do Livro dos Espíritos para a gente falar desse potencial, quando Kardec pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta dos espíritos é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, todos os espíritos simples e ignorantes quer dizer, ele não fez distinção. Todo ser tem os mesmos potenciais. Nós somos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então a gente vai observar que na segunda parte dessa pergunta, eles estão dizendo que a partir da vontade do Espírito, ele pode sentar, ficar choroso, lamentar e
construir todo a estrutura de dor e de sofrimento que ele quiser, porque ele é livre. A sua vontade naquele momento. Se ele acredita em si, se ele tem vontade de superar, ele automaticamente vai fazer com que todo o seu projeto reencarnatório, a sua vida, aconteça de forma a ser mais proveitosa para o progresso do seu espírito. Então, a vontade, o conhecimento e a compreensão da potencialidade da vontade em nossas vidas como um poder direcionador. Você tem vontade de ser feliz e depois você está usando a sua vontade para construir atitudes, para construir conhecimento, valores, para te colocar no caminho que você vai ser feliz? Ou a nossa vontade está lutando contra a gente, está omissa, não é? Porque a gente ainda tem a questão da própria omissão da vontade. Ah, deixa para lá. E aí se comporta como uma folha seca. Se sopra para cá, se acontece alegria, a gente ri. Se acontece tristeza, a gente chora. E aí a nossa vontade, ela fica sem desenvolvimento. Porque se comportar dessa forma, a gente vai perceber que esse espírito, ele ainda não tem domínio, ainda não desenvolveu essa potencialidade que é a sua vontade. Então, perceber, né, aqui a gente não está tratando da primeira potencialidade em que Leon Denis levanta para a gente, que é a vontade. Então, perceber o quanto a vontade é importante. Eu coloquei aqui um comentário que Kardec faz nessa questão, uma segunda pergunta. Segundo o que é capaz de dizer, os espíritos em sua origem seria como as crianças, ignorantes e experientes, só adquirindo pouco a pouco conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? E olha a resposta dos espíritos: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a do espírito se prolonga ao infinito. Então, o que eles estão dizendo assim? A comparação é boa. A criança que vai para a escola para estudar, que tem vontade de estudar, aprende mais. A criança que vai para a escola e não tem vontade de estudar, aprende menos. Não é? Então, a potencialidade da vontade, segundo Leon Denis. Aí nós vamos à segunda potencialidade, que é o poder moderador. Eu coloco aqui, então, a questão da consciência como poder moderador. E a gente vai observar por que eu usei o poder moderador. Na questão 836, o homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Aonde está, na pergunta 621, que é muito conhecida, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, Deus nos presenteou com um potencial que se chama consciência, que é um moderador em nossas vidas. Esse moderador é aquela vozinha que você vai fazer alguma coisa e ela fala para você assim: não, isso não vai dar certo, né? Não faz isso. Então já ganhamos uma potencialidade que é a própria consciência, que é a nossa amiga e companheira, porque ela existe em nós e é instrumento até dos nossos benfeitores amigos que atuam de forma a potencializar a nossa consciência, e é uma das grandes potências da alma, porque todo indivíduo que procura vivenciar, ouvindo a sua consciência perante a vida, as questões de relacionamento, ela provavelmente, não é uma garantia, ela vai fazer escolhas mais acertadas. Todas as vezes que nós ignoramos a nossa consciência e tomamos decisões descomprometidas, costumeiramente a coisa costuma dar errado. Então, Leon Denis
nos acende a questão de compreendermos a potencialidade das almas e, dentre elas, a consciência, esse poder moderador. Por que eu coloquei a pergunta 836? Porque aqui os Espíritos falam, bom, o homem tem o direito de pensar, mas sob a consciência, né, está o homem, e sobre a consciência está Deus. Então, certamente a nossa consciência, ela vai te fazer, ó, você está fazendo coisa errada, você pode escolher e fazer, mas ela vai te sinalizar, né? Então, é essa presença de Deus em nós, esse poder que vai moderando as nossas atitudes. Aonde você vai tomar a decisão, você está lá, a presença de Deus como um poder moderador, a te dar uma outra ótica, uma outra visão, mais comprometida com Deus. Então, a nossa consciência seria o canal de Deus em nós, né? Como aquela ligação, o celular que já vem embutido no espírito, né? Nos colocando em sintonia com o alto. Aí, vamos ao pensamento, o poder do pensamento. E aí eu coloco a palavra, o poder criador. Por quê? Vamos lá. Você já ouviu falar em formas pensamentos? Vocês já ouviram falar em formas pensamentos? Todos já ouviram falar em formas pensamento? São as formas que nós criamos. Podemos criar coisas boas ou ruins, de acordo com o que desejamos. Por isso, permita-se sonhar e projetar um futuro melhor a cada dia. O pensamento é um poder criador tão grande que, no plano espiritual, os nossos pensamentos dão vida a formas pensamentos. Os nossos pensamentos são tão poderosos que eles estão modificando a atmosfera espiritual. E aí o que acontece? Quando a gente vê, pode criar coisas boas ou coisas ruins. Então o pensamento, de certa forma, ele não tem uma propriedade definida. E aí a gente pode voltar lá às outras potencialidades. Pensar, porque o pensamento eu posso usar para me ajudar, aí é minha consciência. Porque o pensamento por pensamento, ele não tem uma propriedade boa ou ruim. Porque eu posso pensar em fazer coisas erradas, eu posso pensar em fazer coisas boas. Agora o que a gente precisa perceber? Que o pensamento ele é tão poderoso que ele cria, que ele dá forma. E essa forma vão nos acompanhar, vão estar conosco. Então, se eu sou uma pessoa triste, a nossa leitura da noite de hoje, né? Se eu sou uma pessoa triste e deprimida, eu crio, plasmo, vamos assim imaginar, uma nuvem negra. Não sei, uma nuvem negra, né? Aonde aquela nuvem negra, criada pelo meu próprio pensamento, começa a me acompanhar como companheira, porque ela é filha dos meus pensamentos. O magnetismo no plano espiritual obedece à vontade, porque é um poder criador, e aí ela começa a te acompanhar. Se eu penso em coisas boas, eu crio na espiritualidade toda uma atmosfera de acordo com os meus pensamentos. Então, o pensamento tem essa característica, acima de tudo, que às vezes nos escapa essa compreensão, porque nós não conseguimos perceber a formação do pensamento em si somente na condição espiritual, porque é em densidade diferente. Mas a gente consegue perceber que quando os nossos pensamentos estão desregrados, acontece toda uma estrutura de desequilíbrio que se manifesta ao nosso redor. No plano espiritual, nós poderemos ver até essas formas. E nosso lar mesmo fala de pássaros, né? Que são criações mentais de espíritos. As próprias colônias espirituais são criações mentais de engenheiros. Espíritos que manipulam o fluido universal, dão forma e condensam e constroem as colônias espirituais. E o que os espíritos usam? Talhadeira, martelo, britadeira? Não. Os espíritos usam o pensamento. E aí o que a gente precisa perceber?
nós somos engenheiros também, a certo modo, porque nós temos a herança divina, vós sois deuses, todos nós somos capazes de pensar e de produzir, e eu vou produzir aquilo que eu estou me direcionando. Então o engenheiro que construiu o nosso lar, naquele momento ele usou a vontade dele, usou a sua consciência, o seu conhecimento e construiu a partir do seu pensamento, porque foi o pensamento que manipulou tudo aquilo. Então Leon Denis traz entre as nossas potencialidades o pensamento, porque o pensamento não é consequência do espírito. O pensamento, na verdade, é a essência do espírito. Nós não somos resultados da vontade do pensamento. O pensamento que é resultante da nossa vontade. Então, a gente perceber que se o pensamento pode ser controlado por cada um de nós, o que nós estamos fazendo com o poder criador dos nossos pensamentos? Né? Como nós estamos usando essa potencialidade? O que nós estamos construindo? Qual é a cor da nuvem que anda sobre a nossa cabeça? Né? Continuando aqui, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todo Deus conhece, cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simão, Bordeaux, 1862, lá o Evangelho 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu botei uma mensagenzinha ali de rodapé para a gente perceber, para o bem ou para o mal. Então, o pensamento, poder criador, para o bem ou para o mal. Quem determina as outras potencialidades, a sua vontade, a sua consciência. Continuando então, vamos ao livre-arbítrio, o outro, a qual eu fui pegando as características principais desses poderes, e para o livre-arbítrio a gente dá o poder libertador. Quando Paulo, aqui a gente cita duas passagens de Paulo, primeira epístola aos Coríntios 10, 23 e depois Gálatas 5, 13, Paulo nos diz: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí, o que o livre-arbítrio? Eu costumo conceituar o livre-arbítrio dentro das minhas capacidades de compreensão. A gente está fazendo uma troca, o expositor vem para cá, eu estudo, vou lá, leio um livro e tento tirar daquilo dali um conteúdo para conversar com vocês aqui. E o livre-arbítrio, para mim, é o momento em que Deus expressa a sua maior humildade. É o momento de maior humildade de Deus. Porque quando Deus dá à criatura o livre-arbítrio, ele tira dele o poder de determinar. Porque ele fala assim: vai, meu filho, está aí, eu estou contigo, mas escolhe os seus caminhos, constrói a tua vida, faz o seu destino. Então Deus tira dele o poder de dizer assim: não, deixa que eu vou resolver a sua vida, eu vou viver por você. Naquele momento Deus se limita, porque ele dá à criatura o direito de escolher. E nisso, então, com esse grande poder de escolha, quem determina, porque às vezes a gente não alcança o que o livre-arbítrio representa, mas se eu vou acordar triste amanhã ou não, depende de mim, da nossa escolha. O tamanho dos problemas somos nós que damos. O livre-arbítrio nos permite escolher. Eu posso passar por um problema rindo, o problema é meu, então eu vou rir. Eu sou feliz porque eu creio em Deus, sei do amor do Pai e sei que eu estou passando por esse problema porque é um projeto pedagógico. Então eu quero rir porque eu acredito em Deus.
Eu não estou debochando do problema, não. Eu estou rindo porque esse problema veio e eu descobri que eu sou filho de Deus, um filho amado. Eu sou parte desse Pai. Eu sou um espírito imortal que vou transcender qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer circunstância que a vida nos ofereça, nós vamos transcender. Isso é tudo passageiro. E aí eu sou livre para escolher como eu vou me comportar diante das circunstâncias que a vida me oferecer. Então, o poder libertador. Compreendermos que somos espíritos livres nos liberta. Nos liberta de nós mesmos, da nossa própria escravidão, a nossa insegurança, nos liberta das nossas próprias imperfeições, porque se eu tenho livre-arbítrio e eu errar hoje, amanhã eu posso escolher diferente e escolher a não errar mais. Então não há sentença, não há determinismo, nós somos livres. E com isso, a compreensão desse poder libertador que é o livre-arbítrio nos faz tirar esse peso que nós carregamos, né? Por sermos imperfeitos, por errarmos, por sofrermos, por passar problemas e dificuldades. A gente dá à dor uma autoridade que o espírito imortal tem, que é de controlar seu próprio livre-arbítrio. Então a dor só vai mandar no meu livre-arbítrio se eu consentir. Então todo espírito é livre por essência. E aí Paulo nos chama a atenção. Eu sou livre, sim, e nós precisamos aprender a liberdade. Por quê? Eu sou livre tudo para fazer tudo, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Porque eu posso usar também o meu próprio livre-arbítrio para me escravizar, como eu falei da tristeza, da angústia. Eu posso escolher ser uma pessoa triste, cabisbaixa, deprimida. Eu posso escolher. E Paulo está chamando a atenção. Olha, você pode tudo, mas faça boas escolhas na sua vida. Façam boas escolhas. Vamos chegando ao final. A gente estava preocupado com o horário, porque esse estudo é grande. Poder educador, amor e dor. E aí, Leon Denis, diante disso que a gente já vem desenvolvendo até aqui, a gente tem uma nova ótica para a questão do amor, para a questão da dor. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos na Terra fazendo o quê? Quem somos nós? Qual é o projeto? Qual é a perspectiva? Somos espíritos imortais. Jesus, vou para preparar o caminho, para que aonde eu esteja, lá esteja todos vós. Eu e o Pai somos um só. Jesus, nessa hora, faz um compromisso com todos nós, de nos levarmos até o Pai. E o Pai, nós sabemos que é a perfeição absoluta, são a vivência de todas as virtudes na sua maior, porque às vezes é até atrevimento a gente querer falar de virtude de Deus, né? A gente tem que ficar humilde, que a gente não tem nem noção, para que vocês entendam o que às vezes vem assim na minha cabeça. Quando Pedro chama Jesus de bom, Jesus fala para Pedro, o que é bom? Bom é só o Pai que está no céu. Jesus rejeita o título de bom, nos dizendo que a bondade que nós conhecemos ainda é uma parca, luz diante dessa grandeza de Deus. E Jesus está nos trabalhando para nos levar a entender, a compreender essa grandeza que hoje nós desconhecemos, que nós não somos capazes, nós não temos sensibilidade emocional ainda para compreender o tamanho desse amor, a grandeza dessas virtudes. Esses valores nossos ainda são muito humanos, mas Jesus está trabalhando nesse caminho. E aí, a gente coloca lá Marcos 4:26, e dizia,
O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Toda semente levada ao solo germina. E aí eu faço uma colocação do solo duro. O projeto de Jesus para nos levar no Pai é um projeto que podemos dizê-lo como a lei do progresso, através do nosso desenvolvimento nos processos reencarnatórios. E aí, o que é, na verdade, as circunstâncias que a vida nos oferece? São circunstâncias que resultam em sentimentos como o amor e como a dor. Então, todas as vezes que nós estamos interagindo na vida, vivenciando, ganhando experiência porque fomos criados simples e ignorantes, resultantes de tudo isso surgem sentimentos, como a dor e como o amor. Mas a vida não é um projeto educacional para que nós possamos ir a Deus com o compromisso do Cristo de dizer que nos levaria ao Pai aonde Ele está. Então a dor e o amor, na verdade, são professoras nesse grande projeto pedagógico que vai nos fazer compreender que quando a gente faz uma coisa boa, a gente conhece o sabor de uma semente. E aí a gente pode dizer assim, a gente vai, no nosso momento encarnatório, estou doido para comer uma abóbora, aquele docinho de abóbora, que pega uma abóbora linda, gostosa, faz aquele docinho de abóbora, vão comer uma abóbora. Aí eu quero comer a abóbora, pego uma semente de jiló e planto e fico regando. Aí de repente nasce um pé de jiló, cheio de jiló, e eu vou ficar triste, com a dor da não possibilidade de comer o doce de abóbora que eu tanto queria. Então, toda semente atirada ao solo germinará, porque as nossas atitudes são como sementes, que são atiradas ao solo, vão germinar, e conforme a semente que nós germinarmos, a semente do amor, que poderíamos dizer é quando os resultados são bons, a gente aprendeu com felicidade, porque plantei a abóbora, colhi a abóbora e fiz o docinho de abóbora. Mas eu plantei jiló e depois vou ficar muito triste e amargurado porque não consegui comer o docinho de abóbora que eu tanto queria. Mas naquele momento, uma lição, a dor, a tristeza de eu não ter colhido a semente me fez um semeador melhor, porque agora eu já sei que eu não posso plantar jiló e querer comer a abóbora. Então, ainda que naquele momento em que a dor se apresente para nós, nos trazendo resultados inesperados que a gente não queira passar por aquelas circunstâncias, a lição fica. E aí a gente volta ao que Jesus, vem nos ensinar, nos dizer: vou para junto do Pai, para que aonde eu esteja, lá esteja todos vós. Então somos agricultores hoje, aprendendo as boas sementes, o resultado de cada semente, preparando ainda, como falei, do solo, porque às vezes a gente nem percebe que as circunstâncias da vida, poderíamos associar o solo aos nossos corações, porque se meu coração é duro, o que acontece quando você vai plantar? Eu acho que todo mundo aqui já teve uma oportunidade de ir lá no canteirinho, lá para plantar alguma coisa. Aí chegou lá, foi todo animadinho com a mãozinha lá, quando chegou na terra, não conseguiu com o dedo. Por quê? Porque a terra estava dura, o solo estava duro. Então a gente foi obrigado a ir lá pegar um instrumento cortante e cavar a terra, para que ela se coloque em condições para que a semente germine. Então, naquele momento em que a ferramenta está cortando o solo, parece um ato de violência, um ato de dor, mas na verdade, naquele instante, você está preparando o solo para que a gente possa compreender o que cada sentimento produz a partir do instante que você tem um solo preparado. Então, assim, a vida também nos apresenta essas ocasiões onde a gente precisa perceber a dureza dos nossos corações
que às vezes vai ser preciso uma ferramenta cortante como a dor, mas para preparar o solo. Às vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho de se achar, né, o ó do borogodó, como diz aquele daqui, é antigo. Às vezes a gente fala ditados antigos, a garotada fica assim, o que é isso, ó do borogodó? Eu não sei se todos conhecem, né? Mas a gente se acha, e aí você vai descobrir que daqui a pouquinho acontece um monte de circunstância que veio, mexeu contigo, te fez sofrer, e a resultante disso era para quê? Para te mostrar que a humildade é um sentimento importante, porque nós estamos construindo valores superiores. O amor e a dor, então, não mais como instrumento de punição que nós pensávamos no passado, quando, Deus está, se eu estou sofrendo é porque Deus não gosta de mim. Se eu não estou tendo resultado é porque eu não mereço o amor de Deus. Castigo, né? É o castigo? Não. Leon Denis nos fala que o amor e a dor são potencialidades da alma como instrumento, como um poder educador. Quando a dor chegar para nós, perguntemos-nos o que ela veio nos ensinar, o que ela tem naquele momento, né? Por que ela está vindo fofar a terra dos nossos corações, dos nossos espíritos? Será porque o solo não estava em condições adequadas para que uma boa semente ali fosse plantada? Uma reflexão, muitos aprendem pelo amor e outros por meio do caminho da dor. Ou seja, muitos adquirem a sabedoria e a inteligência para aprender. Então aprendem com os erros porque são humildes para reconhecê-los, inteligentes para não cometer os mesmos erros novamente. Então, o amor e a dor são caminhos que nos levam sempre ao Pai, para que, compreendendo isso, a gente perceba que a gente sempre está a caminho. Sabe aquela coisa assim, eu estou passando todos os problemas do mundo, mas esses problemas do mundo estão me levando ao Pai, porque a dor também é uma professora, né? A Joana até que fala muito, a nossa irmãzinha dor, ela vem nos ajudar nas horas que nós precisamos de alguns reparos no caminho. Chegamos ao final, e aí para conclusão, diante desses potenciais da alma, eu peguei essas duas imagens aqui para elas nos mostrarem o seguinte. Deixa eu ver aqui. Coloquei essa imagem aqui representando o nosso estado superior de espírito já transcendendo as questões da matéria, próximos ao Pai. Coloquei essa imagem aqui com essas estradas, nos mostrando esses potenciais, essas potencialidades que Leon Denis nos mostra, que muitas das vezes se entrecruzam, né? A vontade, a consciência, o pensamento, tudo são caminhos que nos levam a esse estado, essa condição de espíritos superiores. O amor, a dor. Então, esse projeto de construção, tudo que acontece em nossas vidas, ainda que a estrada seja um pouco sinuosa, torta, elas estão sempre avançando. A gente pode tomar um caminho mais demorado, a gente pode, de repente, ir mais depressa, usando esses potenciais, mas o mais importante de tudo isso é a gente perceber que a gente está sempre caminhando para isso. Esse é o nosso destino. Os Espíritos nos falam, nós fomos criados para sermos felizes. Religião vem da palavra religare, que é a volta do Filho ao Pai, o religar do Filho ao Pai. E aí a gente vai perceber que todo esse processo que nós estamos passando é um retorno à casa do Pai. São essas estradas e esses potenciais que nós temos enquanto espíritos imortais
que precisam ser prestigiados. Vou colocar aqui para a gente encerrar e ver a importância, né? Que essa obra, esse lindo trabalho que Leon Denis deixa para a gente. A vontade, a consciência, os pensamentos, o livre-arbítrio, o amor e a dor. Jesus nos abençoe, nos ampare, para que possamos construir esse conhecimento.